Olá, gente, show de bola. Bom, vamos prosseguir, finalmente vamos terminar estas tantas concordâncias, não é? Pois é, concordância que não acaba mais. Bom, mas eu gostaria de iniciar este vídeo fazendo uma pequena correçãozinha no que diz respeito a uma anotação que eu fiz no final do vídeo anterior. Vem comigo aqui, ó, vem comigo. No vídeo anterior eu havia selecionado o verbo dar, né? E eu acho que vocês se recordam. Permitam-me só pegar aqui o pincel. E está escrito em verde, isso por conta do verbo anterior. Eu chamei este verbo aqui de VTD, né? Ó. Só que eu quero fazer uma correçãozinha. Não é VTD não, tá legal? Ali foi cansaço do último vídeo. Eu acabei transferindo a mesma coisa do exemplo de cima para o exemplo de baixo. Primeiro sim, é VTD. Quem dá algo, né? O relógio deu às 5 horas. Aqui não. Às 5 horas elas praticaram a ação, né? 5 horas é o nosso sujeito, né? Elas praticaram a ação de dar, né? Elas deram. No relógio da praça, aí sim, com certeza, é lá o adjunto adverbial de lugar onde estas horas deram. Tá legal? Beleza? Bom, feita a retificação, então vamos agora descer. Aqui vamos apagar tudo, tudo limpinho. Vamos descer agora. A gente entra, e esse caso aqui, o 10º caso, meu Deus do céu, tem gente que fica, tem um medo danado desse negócio aqui. Pois é, vamos entender aqui como é que funciona essa história da partícula C. Nós já chegamos a comentar este mesmo caso lá na regência, lá no comecinho do curso, quando a gente dizia assim, cuidado com o tal do falso objeto direto, né? Então vamos aqui ao quadro branco. É sempre bom que a gente recomece daqui. E eu gosto sempre de de colocar essas duas frases. São frases pequenininhas, mas que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Então quando eu digo assim, ó, escreveu-se a Bíblia no presencial, eu sempre dou este exemplo, pessoal que já assistiu às minhas aulas no presencial, a Bíblia, né? Apagar aqui, a Bíblia, escreveu-se a Bíblia, tá aqui. E quando eu comparo essa frase, escreveu-se a Bíblia, com esta outra aqui, discordou-se da Bíblia. Olha só, discordou-se da Bíblia. A priori, estas duas estruturas são iguais, é verdade. Este é um ponto interessante, porque quando você lê essa frase, o que é que você pode pensar? Olha, bom, na frase de cima, escreveu-se a Bíblia, alguém que eu não sei quem escreveu a Bíblia, então eu vou chamar a Bíblia de objeto direto, afinal de contas, quem escreve algo ou escreve alguém, né? Ou escreve alguma coisa. E o C eu interpretaria aqui como índice de indeterminação do sujeito. O mesmo raciocínio você pode trazer para cá. Bom, alguém discordou da Bíblia, não sei quem. Sei que da Bíblia é objeto indireto, porque o meu verbo é transitivo indireto. E esse C também vai ser índice de indeterminação do sujeito. Este raciocínio ele está parcialmente correto. Ou seja, dizer que aqui embaixo discordou-se da Bíblia, que o sujeito é indeterminado e que o C seria o índice de indeterminação, tá show de bola, tá correto isso daqui. Agora, veja o erro que a gente estava cometendo. A gente chamou a estrutura de cima, né? A gente disse na frase anterior, na frase primeira, escreveu-se a Bíblia. A gente afirmou que a Bíblia seria o objeto direto. E é aqui que mora o grande detalhe. A gente dizia lá, ó, vem cá comigo, eu preciso falar isso olhando, quero que você me veja, olha só. Não dê a mancada. Sempre que nós tivermos o verbo transitivo direto seguido da partícula C, o que vem depois não é o objeto direto. Lembra que a gente dizia, a partícula C, eu até chamei de a partícula do demônio, né? A partícula do capeta, ou seja, é a partícula do demo. Essa partícula, ela engana, ela tenta a gente quer ir pro canto certo, aí o demo vem, não, manda você pro lado errado. Então é aí que você deve, que é o cão, por isso eu coloquei uma frase de Bíblia, entendeu? Que a Bíblia, ela exorciza o cão, o demônio, o demo, o capiroto, aquele. Então, a Bíblia está aqui exatamente para sai, capeta, né? Sai, vai-te embora. Eu não quero conversar contigo não, capeta do cão. Vai-te embora. Volta comigo. Tá certo? Mas qual é o critério, Eli? É um verbo, gente. Não tem outra não. Você tem que se ligar. Tem que ser um VTD mais C. Tem que ser.
Entendeu? Show, só você sabe que quem escreve algo, ou escreve alguma coisa. Mas ele pode ser verbo transitivo direto e indireto, não tem problema. E aí a fórmula já está dita. Se você estava pensando nisso aí, ó, vem cá comigo, vem cá, vou desaparecer, ó, olha só. A regra, portanto, será a seguinte, aqui pra frente, ó. Toda vez que o senhor, que a senhora, tá ouvindo? Toda vida que o senhor, que a senhora tiver um VTD seguido de um C, um VTDI seguido de um C, esse C é o cão, é a partícula do demônio, tá certo? Ó, o que tem na frente é o sujeito, não é o objeto direto. Aqui do mesmo jeito, vai ter o sujeito dentro, tá aí, ó. Depois do sujeito, eu vou colocar mais, vou abrir um outro parêntese, e vai ter o objeto indireto, inevitável, né? Tá vendo? E o C, professor, muito bem, o C, o nosso amigo, a nossa partícula C, será o pronome, o que? Apassivador. Apassivador ou a partícula apassivadora. Tá legal? São estas frases aqui que permitirão que façamos o X. Ele não entendia, agora complicou esse negócio de X. Vamos primeiro recortar tudo aqui. VTD mais C, você já sabe quem é o C. Você já sabe que isso daqui é o sujeito. E não é qualquer sujeito, não é? É o sujeito, muito bem, sujeito paciente. Fazendo o X comigo, eu vou fazer em preto, ó. Eu vou pegar a Bíblia e vou trazer a Bíblia para cá, para jogar fora o capeta. Ó, quando eu trouxer a Bíblia para cá, o capeta vai embora. Ó. Quer ver? A Bíblia, olha aí, ó. A Bíblia. Não é? Escreveu? Né? Então a Bíblia, vai, como é que fica o resto? Tô ouvindo aqui, tô ouvindo. Tudo bem, é isso mesmo. A Bíblia foi o quê? Escrita. Tá aí, ó. A Bíblia foi escrita. Então o capeta foi embora. Tá aqui, show capeta, show demo, tá aí, o demo foi embora, e você tem a Bíblia foi escrita, tá aí, perfeita a frase, tá certo? Aí ele, mas eu continuo sem saber por quem. Claro, porque não tem um agente da passiva. A estrutura que ficasse aqui, né, se aparecesse, a Bíblia foi escrita pelo profeta, por exemplo, aí pelo profeta seria o agente da passiva. No nosso caso aqui, o sujeito é a Bíblia, só que ele é um sujeito paciente, né? Um sujeito que sofre ação. A Bíblia sofreu a ação de ser escrita. Professor, e aqui embaixo está certo? Tá. Por qual razão? Explico já. Volta aqui comigo. Portanto, ó, o C funciona como partícula passivadora. O verbo concordará normalmente com o sujeito da oração. Isso quer dizer o que ali? Isso quer dizer que se eu escrevesse, por exemplo, coisas como discutiu-se os assuntos e ele discutiu-se os assuntos, nós temos um problema nesta frase. Vocês concordam? Ele, que problema é este? Pera ainda. Se quem discute, ela está errada, a concordância está errada. Né? Vamos lembrar do princípio básico. Quem é que manda no verbo? É o sujeito. Quem é que manda no homem? É a mulher. Né? Essas meninas atoram quando eu digo isso, né? Professor, eu queria que meu namorado, meu marido soubesse disso. Que quem manda sou eu. Mas mande, quem manda é você. Bata o pé. Seja ruim. Ó, quem discute algo, os assuntos, é o nosso sujeito, meu Deus do céu. Como é que a mulher tá no plural, doida pra ir à festa, doida pra ir ao órbita, ao samba do Arlindo, doida pra ir ao forró, e o cara lá no singular discutiu. Que diabo é isso? Tá errado. Então ajeita comigo aqui. Sujeito no plural, verbo no plural. Discutiram-se os assuntos. Ele entende. Então vem pra cá com azul, ó. Discutiram-se os assuntos. Agora tá tudo em ordem. Deu pra ver? Ó, se nós tivermos estruturas locucionais, que a Fundação Carlos Chagas adora também, é o mesmo processo. Ele, você falou grego agora, estruturas locucionais, é assim, ó, presta atenção. Vamos supor que no texto, na prova, tivesse assim, ó, deve-se aproveitar os novos jogadores, né? Supor que o comentarista de futebol dissesse assim, deve-se aproveitar os novos jogadores, afinal de contas eles são muito bons. Bom, aí você, putz grila, deve-se aproveitar os novos jogadores. Como é que é isso aqui? E tá errado, não tá, gente? Por que tá errado? Aí você vai raciocinar comigo. Pera ainda, os novos jogadores, que isso aqui é objeto direto? Parece ser, né? Pois é, mas ó, primeiro verbo, segundo verbo, né? Isso aqui é o verbo
auxiliar. Isso aqui é o verbo principal. Tô vendo ali, o verbo principal. Show de bola. Aí temos aqui o ser. Esse ser aqui, ele não é... Veja, o ser pertence ao verbo principal. O verbo principal é o cara que manda na história, gente. O principal é o dono da empresa. Quem manda aqui sou eu, ó, tá aqui, ó. Vamos aproveitar, tá vendo? E aí o que é que acontece? Quando a gente tem uma estrutura como essa, a gente vai dizer que o ser, mesmo estando com o auxiliar, que o auxiliar é o funcionário, esse ser pertence ao aproveitar. Tanto que se a gente jogar fora o deve, o ser vai ficar coladinho ao aproveitar. E aí, pessoal, quem aproveitar algo, aproveitar alguém, ou alguma coisa. E aí, gente, não tem como você pensar que os novos jogadores, eu vou grifar aqui em preto, isso aqui não pode ser objeto direto. Isso aqui vai ser o quê? O sujeito paciente. É uma transformação que ocorre, tá certo? Se na sua cabeça você estiver com a seguinte pergunta aí, ali, para onde foi o objeto direto? Para canto nenhum. O objeto direto foi transformado em sujeito paciente, tá legal? Ocorre uma transformação. E quem faz essa transformação ali? O cão. O cão, quem é o cão? Tá aqui, o 666, o capiroto, ó. O pronome passivador, tá certo? Tá legal? O cão tem poderes. Tem, cuidado com ele, ele tem poderes, muitos poderes. Tá legal? Então se liga aí pra não dar mancada. Gente, faz o X comigo agora aqui. Quando eu fizer o X, o cão vai desaparecer naturalmente. E antes de fazer o X, eu tenho que fazer uma correção, né? Se o sujeito é os novos jogadores, então não é deve se aproveitar, é devem se aproveitar. Aí fazendo o meu X, olha só como fica bacana. Vem cá em preto, vamos lá. Os novos jogadores, ó, devem ser, o quê? Falei, ou tô ouvindo, aproveitar, é isso mesmo, aproveitados. Perfeito, ó. Os novos jogadores devem ser aproveitados, sujeito paciente, e aqui a estrutura locucional. Então, ó, temos uma estrutura locucional aqui, e aqui temos outra estrutura locucional. Então, que fique claro para você que o pronome passivador está aqui, o PA, ele pode aparecer em estrutura simples, como nós vimos agora há pouco, lá na discreta frase, pintou-se o carro, tá aqui. Ou ele é tão miudinho, tão bom cair assim. Pois é, pode cair assim, dependendo da organizadora, pode cair só essa frasezinha pequenininha. Pintou-se os carros, errado. Pintaram-se os carros. O carro foi pintado. Alugam-se casas, casas são alugadas. Discutiram-se os assuntos foram discutidos. Fechou? Tranquilo? Muito bem, muito bem. Professor, vem cá. Que é minha prova, professor? Provavelmente deve ser CESP. O CESP pode querer assim enrolar minha cabeça? Olha, pode. O CESP já fez coisas do tipo, que eu vou colocar agora aqui, ó. Por exemplo, não se pode questionar os planos do governo. E essa frase está correta? Vamos lá ver. Não se pode questionar os planos do governo. Vamos supor, o CESP aqui numa hora como esta, né, o CESP, a FCC, a ISAF, tem assim, pode fazer 1000 coisas, né? Ela pode assim, primeiro pode pedir para reescrever a frase, né? Ela pode propor o deslocamento da partícula separada depois do verbo. Ela pode perguntar apenas se o ser está sendo atraído, se o não está atraindo o ser. Ele pode perguntar se o seu índice de determinação de sujeito, né? Não se pode questionar os planos do governo. Aí, gente, olha, você já tem que criar intimidade com essa estrutura. Ó, nós temos um verbo auxiliar, nós temos um verbo principal. Qual é o critério que você usa? Como é que você sabe que é principal, que é auxiliar? Eu fico em casa assim, esse cara diz aí como se fosse a coisa mais óbvia da face da Terra, né? Na verdade, a gente, professor, tem que também se questionar com relação a isso, né? Olha, eu estou dizendo que isso aqui é verbo auxiliar e este é principal porque é o seguinte, os verbos principais, olhe para mim aqui, por favor. Olhe para mim. Pronto, show de bola. Os verbos principais ou estarão no infinitivo, como é o questionar, ou estarão no particípio ou no gerúndio. Entendeu? Verbo flexionado, que é isso? Verbo conjugado. Fui, era, devem, podem, etc. Estes verbos flexionados, esses aí serão verbos auxiliares. Entendeu? É possível que tenhamos até estruturas, por exemplo, em voz passiva,
analítica, nós podemos até ter uma estrutura de infinitivo antes do verbo último do verbo principal. Por exemplo, os livros devem ser lidos pelo aluno. Quando eu digo os livros devem ser lidos, verbo principal, lidos, ido, particípio. Entendeu? Aí ele tem um ser no meio aqui, tudo bem, não tem problema. O verbo último é o verbo principal. São 3 verbos, né? Ó, devem ser lidos. Tem um ser, e o principal é o ser. Calma aí, aguenta aí, espera. Se eu tenho 3, eu vou pegar o último. Então o último é lido. Então o último é o quê? Particípio. Então tá dentro da nossa conversa. Fechou? Acaba mais vacile. Legal? Vamos aparecer agora. Foi, já era. Vem cá. Não se pode questionar os planos do governo. Tá errado, gente. Porque quem questiona ou questiona alguém. O verbo questionar tem um auxiliar, tem um funcionário. E o verbo auxiliar deu a partícula C para o funcionário. Meu funcionário, meu amigo, meu braço direito pode? Fique aí com a minha partícula C. Aí deu a partícula C para o pode. Só que o não, você sabe que o não atrai o cão, né? O não atrai um monte de coisa, né? Então o não atraiu o demônio. Tá aqui o demônio aqui, ó, o C. Tá vendo? Então o que acontece ali? Acontece simplesmente o seguinte. Esse C continua sendo o pronome apassivador, vou puxar para cá, continua sendo o pronome apassivador, continua sendo a partícula apassivadora. Muito bem. E aí? Bom, e aí a gente vai fazer um X agora grandão, ó. Puxar para cá. O não vai ter que entrar na jogada, claro. E às vezes o CESP pede para você reescrever o período. Então, se escrever, vamos lá em preto, os planos do governo, vamos lá, os planos do governo. Não, que eu não, coloco não aqui, que é um ponto bom para colocar adjunto adverbial de negação. Não, aí eu vou pegar o meu pode aqui, eu vou escrever em vermelho, tá? Não podem, não podem ser o quê? Questionados. O verbo principal da locução de cima não era questionar, infinitivo. O verbo principal da locução de baixo é questionado, particípio. Daí, tá certo? Então, gente, claro que eu não posso escrever, não se pode questionar os planos do governo. Como é que é a correção? Corrige comigo, não se podem questionar os planos do governo. Certo? Porque, veja, se eu não tivesse escrito podem, eu teria que escrever aqui assim, ó, os planos do governo não pode ser questionado. E não faz sentido isso, né? Então, se o nosso sujeito é os planos, sujeito, quem que manda no verbo? Sujeito. Então, os planos podem ser questionados. Fechou? Tranquilo? Então, aqui, ó, ele não posso colocar pode, não se pode questionar, não. Olha, você pode fazer isso, só que você tem que escrever o plano do governo. Ó. Se eu escrevo o plano do governo, aí tudo bem. Não se pode questionar o plano do governo. O plano do governo não pode ser questionado. Ótimo. Agora, se eu tenho os planos do governo como sujeito, ora mais, ora bolas, jogue todo mundo no plural, Fechou? Tranquilo? E aí todo mundo, claro, é o verbo auxiliar, que é o cara que aguenta toda a pancada e que fica fazendo o serviço mais complicado, o serviço mais braçal da frase. Ótimo, muito bem, retorna comigo. Muito bem, Eli. Beleza. E agora? Bom, e agora? Eu acho que toda vida que eu falo da partícula ser pronome passivador, ou partícula passivadora, sempre fica aquela dúvida. E quando é que é índice de determinação do sujeito? Pois é o que vamos ver agora. Será índice, gente, olha só, quando acontecer o seguinte. E olha, vem aqui comigo, vem aqui, vamos olhar no olho aqui. De sala de aula, esses 9 anos de concurso público, me dizem assim, uma vez um aluno chegou a mim e disse assim, professor, eu quero aprender esse negócio de índice de determinação do sujeito, de partícula passivadora, mas eu quero aprender só lendo a frase. Aí eu disse, rapaz, não vai fazer isso não. E ele disse, não, mas é porque eu não gosto desse esquema não, quero entender assim pela lógica da frase. Eu disse, olha, fulano, não vai dar certo, por conta da semelhança que essas estruturas elas trazem entre si. Então elas são tão semelhantes que provavelmente você vai ficar confuso. Ele deu ouvidos, bababá, eu digo, meu aval foi esse, a minha orientação foi essa, não vale a pena. Aí um tempão depois ele apareceu de novo. Professor, rapaz, de novo aqui e tal, vamos fazer esse concurso de novo, não me dei bem no outro. Eu não estou nem dizendo que não foi, que ele não se deu bem por causa disso, né? Por causa dessa insistência dele. Vai ver, na prova dele não caiu nenhuma questão de partícula C. Mas, gente,
A gente não pode, às vezes, querer inventar um método, né? A gente tem que ver o que é regular, né? Então, olha só, você quer aprender, você quer diferenciar o C índice da partícula conservadora? Agora você descobre. Vem cá comigo, ó. Vem cá, foi. Você se lembra de agora há pouco que nós dizíamos no seguinte slide. Para que um C seja pronome conservador, nós temos que ter o quê? Um VTD mais C, um VTI mais C. Muito bem. Então aqui as configurações. Professor, e para C, índice de determinação do sujeito? Muito fácil. Vou colocar aqui, ó. Você tem que ter um verbo transitivo indireto mais C. Você tem que ter um verbo intransitivo mais C. Você tem que ter um VL, um verbo de ligação mais C. Pronto, acabou a história. Não tem mais o que discutir, gente. Não tem. Então quer dizer que é isso mesmo. Adjunto adverbial, que vai aparecer aqui. E aqui, predicativo do sujeito. Ou seja, não tem conversa, é olhar a regência do verbo, gente. Para que você vai ficar se desgastando, fazendo 300 leituras do texto para achar se é índice? Eles, no fundo, se parecem demais. Eles se parecem demais. Olha só, vem comigo, volta ao primeiro slide que eu escrevi. Olha o primeiro slide que a gente escreveu, gente, ó. Olha só. Só apagar isso aqui que ficou horrível essa seta. Olha só. Olha o primeiro slide que a gente escreveu aqui, ó. Primeiro apontamento. Escreveu-se a Bíblia, discordou-se da Bíblia. As frases são muito parecidas. Qualquer um pode pensar que o C nas duas estruturas é índice de indeterminação do sujeito. Mas só o da segunda vai ser, sabe por quê? Porque quem discorda de algo, de alguém, de alguma coisa. Isso daqui é o nosso, como eu já escrevi aqui, objeto indireto. Não tem questionamento. O C é índice. Professor, posso fazer o X aqui? De modo algum. Se você fizer o X, vai ficar uma coisa cara quente e errada. Presta atenção, ó. Da Bíblia. Vamos fazer aqui, ó. Da Bíblia foi discordado. Mas ele tá certo, ele. Claro que tá não, gente. Você está dizendo que da Bíblia é sujeito? Como é que o sujeito pode ser preposicionado, gente? O sujeito nunca pode ser preposicionado. O sujeito não pode ser introduzido por preposição, ó. Aqui. Beleza? E mesmo que não existisse o da, não faz sentido dizer a Bíblia foi discordada, né? Ou seja, essa estrutura não existe. Eu vou apagar essa estrutura final aqui, ó. Não existe isso daqui. Ou seja, o máximo que nós temos aqui é um ser índice de indeterminação do sujeito, aqui ele, e, claro, objeto indireto. Alguém discordou da Bíblia, eu não sei quem é essa pessoa, e eu não posso mudar a estrutura dessa frase. Fechou? O mesmo raciocínio, ó, volta comigo, vem para cá. Mesmo raciocínio vem para cá, ó. Veja, vou dar uma separadinha aqui, só para ficar mais uma abaixo da outra. Olha só. Veja. Precisa-se de secretária. Quem é esse C aí? Claro que é um índice, né, gente? Ó, claro que é um índice. Por quê? Porque eu olho o meu verbo, quem precisa de algo. Ele está entendendo. De secretária vai ser o nosso quê? O nosso objeto indireto. Não dá para fazer o X. De secretária é precisado, cá para nós não rola, né? Estuda-se muito aqui. Tem aqui o estuda-se. Quem estuda algo. É pronome passivador. Pera ainda. Aí você tem que ser esperto. Presta atenção. Estuda-se muito aqui. Olhe o depois, né? Quer dizer, tá aqui o verbo, que a gente eu não vou classificar agora, vou deixar em aberto, né? Aí, observe. Muito e aqui. Isso daqui, por um acaso, tem cara de sujeito. Ele não tem não. Tem não, claro que não. Isso aqui é adjunto adverbial, gente. São dois, ó, de intensidade, o muito, e de lugar aqui. O verbo, na verdade, é intransitivo. Estuda-se muito aqui. Ele dá para fazer o X? Claro que não. Não dá para dizer muito aqui é estudado. Muito aqui é estudado. Não faz sentido isso. Tem que ter um sujeito. Deu para perceber? Então o C aqui, os dois C são índices de indeterminação do sujeito. Sim, alguém estuda muito aqui. Eu não sei quem é esse alguém. Frase próxima diz: gosta-se de carnaval. De novo um verbo transitivo indireto. Quem gosta de algo, de alguém, de alguma coisa. De carnaval, não preciso nem me fazer esforço. Você já sabe que isso aqui é o quê? Você já sabe que isso aqui é objeto indireto. É ou não é?
Então, quando eu digo gosta-se de carnaval, o meu se é o índice, eu não sei quem é que gosta de carnaval. Tá? Agora, um detalhe importante a respeito do estudo-se, vamos voltar um pouquinho no estudo-se. Se eu tivesse escrito assim, ó, vamos supor que eu tivesse escrito da seguinte maneira: estuda-se matemática e ele agora vai mudar. Estuda-se matemática. Eita, peraí, a frase está muito. Peraí, que eu exagerei aqui, peraí. Eu vou apagar para reescrever a frase, tá certo? Vem comigo. Ó. Se eu tivesse dito assim, ó, estuda-se matemática aqui, né? Colocar aqui, que agora vai dar certo. Coube tudo. Então, Eli, se eu dizer estuda-se matemática aqui, eu posso fazer o x agora. Pode, porque eu tenho que um verbo. Agora eu posso bater o pé. Esse verbo realmente, ele agora é um verbo transitivo direto. Agora ele é um transitivo direto. Quem estuda algo. Eu vejo o que está sendo estudado, que é matemática, que é o nosso sujeito paciente. E eu posso fazer o x. Matemática é estudada aqui. Não é verdade? Ou seja, cuidado com essas coisinhas aqui. Não é transitivo direto, porque eu não tenho aqui o sujeito paciente ou o ex-objeto direto, né? Que a gente ainda fica pensando que matemática é objeto direto, mas não é. Quem transforma isso é o C. Tá legal? E por fim, no penúltimo exemplo, olha só, nós temos aqui era-se, e era-se é um verbo de ligação, acompanhado de ser, feliz, predicativo do sujeito, na infância, adjunto adverbial de tempo, né? E claro, quem é que era feliz na infância? Não se sabe, o ser também é índice de determinação do sujeito. Ou seja, confirmada aquela tese, para que tenhamos índice de determinação do sujeito, nós não vamos confiar na leitura da frase, nós vamos confiar muito mais no regime de verbos. VTI mais C, VI mais C, VL mais C. Fechou? Bacana. Volta comigo lá. A gente vai limpar tudo e ir para a última parte, a parte final da nossa aula. Olha só. Olha, essa concordância aqui é uma das concordâncias mais esquisitas da face da Terra. Eu, particularmente, nunca vi uma doideira tão sem pé nem cabeça. Mas assim, gente, é a norma, né? A norma quer que a gente a entenda. Então sobra para mim, né? Esse negócio de entender a norma. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui, vem aqui comigo, vem aqui, ó, é o verbo parecer. O verbo parecer, ele é um dos verbos miseráveis. Lembra? Verbo miserável, ligante. Lembra da história? VTD é pobre, VTI é pobre, VTDI é paupérrimo, VI é rico, né, semanticamente rico, e o VL é miserável. Né? Então, o parecer é um dos miseráveis, é um verbo de ligação. Este parecer, quando aparece como auxiliar, do lado dele tem um principal grandão no infinitivo, aí o que ele faz? Ele vai cantar de galo em algum momento. Como assim ali? O auxiliar não tem que ficar sempre obedecendo ao sujeito? Essa é a lógica. Ó, os homens devem sair. Quem ficou flexionar? O devem. O sair fica na dele no infinitivo. Eu não falo coisas como os homens devem saírem. Aí nessa frase é errada. Justo. Isso acontece com quase todas as locuções. Ou seja, o auxiliar é o verbo. Você é auxiliar, Pois é o seguinte, você vai ficar aí no plural, porque o sujeito é no plural. E eu que sou o dono da festa aqui, eu vou ficar no infinitivo. Então fica no infinitivo lá, bonitinho. Deu pra ver? Desce comigo, vem cá. Com o parecer acontece um negócio diferente à beça. Olha o que acontece com o diabo do parecer, gente. O primeiro caso é o normal, é o lógico. Flexiona-se o parecer e não se flexiona o infinitivo, que é o mais óbvio, que é o que é inevitável. Então, quando eu digo os alunos parecem entender o assunto. Ele tá tudo bem aqui. Verbo auxiliar, verbo principal, né? Verbo principal. Tá tudo em ordem. Eu sei que tá tudo em ordem. Mas aí, presta atenção, que na concepção B, olha o que eu posso fazer, gente. Eu posso flexionar o infinitivo e não... aliás, o infinitivo e não
flexionar o parecer. E isso vai ser complicado. Flexionar o infinitivo e não flexionar o parecer, que é o auxiliar. Tipo, os alunos parecem entenderem o assunto. Que loucura é essa? Pois é, dá certo. Veja, o auxiliar está travado na dele, paradinho. Os alunos parecem entenderem. O principal é que mudou de função, né? O principal agora, que é o dono da empresa, foi carregar caixas, né? Ó, essa frase está certa, né? Tá certa, tá esquisita, né? Os alunos parecem entenderem o assunto. Não é uma frase boa de se ouvir, mas é uma frase igualmente correta. Observe um detalhe. O que tornaria a frase incorreta seria se você flexionasse os dois. Se você escrevesse, os alunos parecem entenderem, agora ela estaria errada. Entendeu? Ou seja, ou eu flexiono o auxiliar, ou eu flexiono o principal. Ou seja, ou vai o parecem para o plural e o outro fica no infinitivo, ou o contrário. Nunca eu vou poder fazer esse movimento com os dois. Tá certo? Então vem cá comigo, vem fechar. Então se eu falasse assim, ó, as meninas parecem acanhadas. Pronto. Beleza. Ou parecem acanhadas não. Eu quero infinitivo. As meninas parecem falar com a professora. Ou posso dizer, as meninas parecem falarem com a professora. Olha que esquisito. Ah? Os médicos parecem dominar. Dominar o que, meu Deus? Dominar o mundo? Não, dominar o mundo não. Os médicos parecem entender o assunto. Não, já entender o assunto já foi entender aqui, eu quero outro verbo. Vamos lá. Os médicos parecem questionar o diretor do hospital. Pronto. Os médicos parecem questionar o diretor do hospital. Beleza. Mas eu posso dizer assim, os médicos parecem questionarem o diretor do hospital. Doidão demais, né? Professor, isso parece estar errado, mas não está, está certo. Tá legal? Bom, dou como encerrada o nosso capítulo de concordância verbal, tá certo? No mais, é exercitar. Como é um modular, a gente faz pouquíssimos exercícios. Modular é mais teórico, como vocês sabem. A gente dá uma parada aqui e volta para falar de concordância nominal, tá certo? Vem cá. Tchau, tchau. Volto já.